Se eu tenho um site que te vende pacotes completos para viagens, como que eu garanto que quando você comprar um pacote eu vou conseguir reservar todos os serviços? Vamos colocar isso em palavras, né? Se a gente tem um serviço aqui que está lidando, que está, entre aspas, orquestrando outros serviços e eu preciso ter uma consistência, ou seja, eu preciso que ou todas as transações sejam efetuadas com sucesso ou que nenhuma delas seja efetuada, como que eu consigo essa garantia? Porque imagina o seguinte, né? Eu quero comprar um pacote que inclui voos, hotéis e carros. Certo, no meu pacote eu estou vendendo para o cliente que eu tenho esses três. Eu preciso que no momento que o cliente me pague aqui, quanto custa um pacote desses, vamos colocar aí uns 8 mil reais, dependendo do país. No momento que o cliente aprova a transação, eu preciso fechar aqui o voo, eu preciso fechar o hotel, eu preciso fechar o carro. Agora, esses serviços aqui, eles são independentes entre eles, certo? Eles não têm independência nenhuma, eles têm bancos de dados diferentes, eles podem ser mantidos por times diferentes, por empresas diferentes, pode ser que não tenha nada a ver um com o outro. Eu consigo garantir essa consistência? Bom, vamos primeiro simplificar para depois a gente complicar, tá? O que a gente vai explicar nesse vídeo é o tal do Sega Pattern, que vai funcionar, né, tanto para serviços que você controla quanto serviços que estão fora do seu controle, e é uma maneira que a gente pode utilizar para orquestrar múltiplos serviços diferentes quando a gente não consegue empacotar tudo em uma única transação ACID. O que é ACID, né? É A de atomicidade, C de consistente, I de isolada e D de durável. Vamos explorar então os trade-offs de implementar o padrão Saga em sistemas distribuídos, né? Por que que isso existe, quais os pontos positivos, os pontos negativos, as dificuldades de implementar isso daqui, tá? Vai ser um overview relativamente simples, porque esse assunto a gente pode entrar em muita profundidade. Provavelmente cabe aqui uma aula de 8 horas, que eu inclusive nem saberia dar essa aula completa. Antes da gente prosseguir com o vídeo, eu preciso falar de quem está patrocinando esse vídeo, que é a AUVP, a maior escola de investimentos do Brasil. É uma chamada ousada aqui, ó, do zero ao investidor em 8 semanas. Sim, a AUVP vai te dar uma garantia de que você vai ser um investidor em 8 semanas se você seguir aqui as aulas da AUVP. Essa garantia é tão forte que se você concluir todas as aulas e não se sentir confortável para investir, eles devolvem o seu dinheiro, né? O que significa, então, se sentir confortável para investir? Você vai aprender a investir no Brasil. Você vai aprender a investir fora do Brasil, né? Fora do Brasil pode ser Estados Unidos, Europa, China. Você vai aprender a investir no Brasil, fora do Brasil, em cripto também, se você quiser. E na UVP, a gente vai aprender a juntar tudo isso daqui, tá? Todos esses aprendizados. E vamos juntar tudo isso e compor uma carteira de investimentos adequada aos seus objetivos e ao seu perfil de risco. O que eu quero dizer com isso, né? Eu tenho 20 anos de idade, eu tenho uma alta tolerância a risco, eu não vou usar esse dinheiro nos próximos 5 anos. A sua carteira de investimentos, ela provavelmente vai ser um pouco diferente de alguém que tem, por exemplo, 60 anos de idade e tá ali mais próximo de uma aposentadoria, querendo fazer uma carteira mais para renda passiva nos seus próximos anos de vida, certo? Cada caso é um caso muito específico. Você vai aprender, né, qual que é o seu caso e vai aprender a escolher bons investimentos, ativos reais, certo? Fora do hypezinho da semana, para compor uma carteira que vai te ajudar a cumprir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E mais importante que tudo isso, vai te permitir dormir à noite com tranquilidade. Você vai ter acesso à plataforma de investimentos exclusiva, que oferece alguns investimentos com taxas extremamente atrativas, por exemplo. E, sujeito à análise de crédito, você tem acesso também ao cartão Black da UVP, que te dá cashback na fatura e sala VIP de graça no aeroporto. Clica no link na descrição, vem para a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Nesse nosso problema, antes de estudar o Sega Pattern, que é um dos padrões que vem para resolver esse problema, a gente vai estudar aqui o 2PC, o Two Phase Commit, que seria uma maneira um pouco mais simples da gente garantir isso, que tem alguns trade-offs aqui, certo? Se, por exemplo, a gente controlar esses 3 serviços aqui, tá? Esses 3 serviços são da nossa própria empresa. Ou então, se esses 3 serviços disponibilizarem alguma API, alguma forma da gente solicitar, alguma forma da gente fazer um lock, alguma forma da gente travar algo, para tipo, reservar algo, né? Imagina assim, né? Cada um desses 3 tem um banco de dados. Se existe a forma de eu falar, ó, prepara o commit aí pra mim de um voo, um hotel e um carro. Tipo, me diz se tem disponibilidade desse voo, me diz se tem disponibilidade desse hotel, me diz se tem disponibilidade desse carro e faz uma travinha aí pra mim. Como que isso se dá, né? O nosso serviço central aqui a gente pode chamar isso, por exemplo, de orquestrador no âmbito de um two-phase commit. Ele vai primeiro fazer um request aqui, que é o nosso prepare, né? O nosso prepare. A gente vai solicitar que cada um desses serviços preparem a transação. Esses serviços, então, vão nos retornar com ok. Esse aqui tá ok, ele tá preparado pra transação, né? O de hotéis deu ok também. Se o de carros
nos der aqui um não ok, por exemplo, se ele falar, ó, não dá para fazer transação, nada foi comitado ainda, nada chegou no banco de dados, a gente pode simplesmente cancelar, certo? Abortar a transação, não tem nenhum problema aqui. Agora, se o de carros pega e nos dá o ok também, certo? Os 3 serviços que a gente queria nos deram o ok, a gente consegue, então, mandar request para cada um, né, falando, ó, pode comitar então, né? Comita 1, comita 2, comita os 3 aqui, dá os 3 commits, certo? Commit, commit, commit. Isso aqui, ele é legal porque ele consegue nos garantir uma certa atomicidade, certo? Ou a gente vai comitar as 3 transações, ou a gente não vai comitar nenhuma das 3 transações. Agora, vamos colocar uma pedrinha no nosso sapato aqui. Tá, eu pedi pro voo aqui, né, pro voo reservar o meu voo ali, né, deixar meio que em aberto, certo? O meu voo aqui, ele já fez um lock nos recursos necessários para fazer o commit, o meu hotel já fez um lock nos recursos necessários para fazer o commit também, e o meu serviço de carros, eu mandei ele se preparar e ele ficou enrolando. Ele tá enrolando aqui por 20 milissegundos, ele tá enrolando aqui por 100 milissegundos, ele tá enrolando aqui por 500 milissegundos, ele tá enrolando aqui por 30 segundos. Quando que a gente aceita, por exemplo, pô, eu acho que esse serviço de carros está indisponível. Eu falei para ele se preparar e ele não respondeu nada. Ele não conseguiu responder. Ele deu um timeout de repente. Quando que eu aceito que esquece? Essa transação não vai rolar, certo? A gente precisa determinar um tempo, né? Uma certa. Algum momento a gente vai desistir. Porque, né, esse serviço podia estar funcionando 2 segundos atrás, só que ele caiu. Alguém fez uma manutenção aqui, caiu, o serviço não funciona mais. Ou a gente vai ficar com isso daqui travado para sempre, isso daqui travado para sempre, até o serviço de carro decidir voltar e o nosso orquestrador, né, o nosso centralizador aqui, poder mandar o commit, ou a gente vai escolher, não, passou 30 segundos, esquece, faz o rollback aí e volta tudo, deleta, essa transação não vai rolar. Então deleta, né, esquece essa história aí de ok, cancela a transação, pode liberar os recursos de novo. A gente tem, né, naturalmente, então, 2 problemas muito grandes que emergem. O primeiro é o single point of failure, né? Se qualquer um desses aqui falhar, não tiver disponível, não tiver available naquele momento para fazer a transação, esquece. Não vai rolar, a gente vai ter que fazer rollback em tudo, não tem como. Na verdade, não é nem single point of failure, né? Porque não tem um único ponto de falha, é que qualquer um desses é um ponto de falha. Além disso, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que, na média, a nossa API aqui, né, o nosso serviço de voos, demora 20 milissegundos, o nosso serviço de hotel demora 100 milissegundos para fazer uma transação, o nosso serviço de carros demora 1 segundo. Quanto tempo o meu serviço de voos vai ficar com a row aqui no banco de dados travado, na melhor das hipóteses? Bom, o serviço de voos demora 20 milissegundos, porém, eu tenho que locar, eu tenho que, né, garantir que eu vou ter esse recurso disponível durante 1 segundo inteiro. Então a performance de todos os componentes do meu sistema ficam limitadas à pior performance do pior componente. Nossa performance, então, vai ser limitada pelo nosso componente mais lento. Agora, uma coisa que a gente precisa falar sobre o two-phase commit é que, ok, ele tem essas limitações, beleza. Ele não vai escalar bem se a gente tiver muitos e muitos serviços, ele não vai escalar bem, talvez, se a gente não controlar esses serviços, não vai escalar a nível global de web, mas se eu controlo todos os serviços, se todos eles estão num data center, ou no meu data center, ou, por exemplo, no mesmo data center, sei lá, na AWS, e eu controlo absolutamente tudo, é uma solução que para um certo tamanho pode ser bem adequada, tá? Pô, se a gente souber que a gente tem baixa latência, né? Pô, esses são 3 microserviços meus, eu sei que todos eles têm baixa latência, todos eles têm, tipo, 30 milissegundos de latência. E eu sei que, tipo, cara, eu não sou o Booking.com, eu sou uma empresa que lida com 1000 reservas por dia. É bem possível que o two-phase commit seja perfeitamente adequado para minha empresa, seja uma solução que é simples o suficiente de implementar. E como, né, a gente tem aqui carros, hotéis e voos. O que mais que eu posso querer agregar aqui, né? Faz 30 anos que um pacote de viagem inclui basicamente isso aqui. Tipo, eu não sei se vai crescer tanto assim, sabe? Então, para muitos casos, o two-phase commit seria adequado. Mas se a gente pensar, né, que a gente está lidando com serviços externos, APIs externas e tal, ou então um serviço que vai escalar para, pô, eu vou agregar mais coisas aqui, né? Eu tinha voos, eu tinha hotéis, eu tinha carros, eu vou ter também aqui restaurantes, o que mais que eu posso ter? Vou ter também shows, sei lá, infinitas coisas aqui, tá? A gente tem muitos, muitos serviços, alguns deles são meus, alguns deles eu não controlo, são de APIs externas. Eu tô tentando vender esse pacote aqui para os meus clientes. Não é razoável eu pedir que todo mundo faça um lock, que todo mundo espere e que eu fique controlando o que todo mundo tá fazendo ali, né? Que, cara, imagina 1000 requests vindo aqui, aí vem aqui, volta aqui, vem aqui, volta aqui. E beleza, eu tô armazenando aqui na stack do meu programa quais transações têm que ocorrer, quais estão ocorrendo, só que aí o serviço de restaurantes cai, por exemplo, por um tempo. Então começa a empilhar aqui na stack no meu serviço, fica insustentável. Saga,
vai oferecer alguns trade-offs aqui pra gente, tá? Existem coisas que Saga é pior do que um two-phase commit, mas quanto mais o seu sistema cresce, mais vai ser quase que inevitável você utilizar um padrão Saga ou algo parecido com um padrão Saga, se a gente estiver lidando com transações de banco de dados distribuídas. Tá, o que é o padrão Saga então? Ele foi descrito inicialmente em 1987 por Héctor Garcia Molina e Kenneth Salem, e a ideia de uma saga, vamos limpar um pouco isso daqui, né, para explicar a teoria primeiro para depois a gente ir para a ilustração. A ideia de uma saga é a seguinte: a gente vai agregar pequenas transações locais e em conjunto essas transações vão compor uma transação global. Ou seja, imagina um modelo mental onde, novamente, você tem o pacote aqui, né, que são a reserva ali dos hotéis, voos e tal. Aí, a gente vai ter que voo é uma transação, hotel é uma transação, carro é uma transação. Isso aqui são pequenas transações locais. O conjunto dessas pequenas transações locais compõe uma grande transação global. A questão em Saga é que, como a gente não vai fazer uma transação atômica, a gente não vai, né, a gente não tá mandando cada um preparar e locar os recursos pra gente. A gente vai fazer essas transações de maneira assíncrona, de maneira que mesmo que um desses serviços caia, a gente ainda consegue executar transações nos outros e depois corrigir. Então, né, Saga é uma ideia alternativa aqui, em que ao invés de tentar, digamos assim, juntar todo mundo no mesmo segundo ali e tentar todo mundo fazer essa transação junta ou não fazer essa transação junto, cada um vai fazer essa transação no seu tempo e depois a gente vai ver se funcionou, se não funcionou, e se não funcionou a gente vai fazer transações compensatórias. Então, nota, o meu voo deu ok aqui, né? Eu consegui o meu voo, eu consegui aqui o meu hotel, mas o meu carro, por exemplo, falhou. Eu não consegui o carro. Eu vou fazer uma transação compensatória, tá? Eu vou fazer outra transação e falar, ó, compensa isso daí, tá? Esquece esse voo, cancela esse voo, não sei. Ou cancela esse hotel aí, não deu certo. O que é interessante também do Saga, né? A gente poderia, por exemplo, deixar o voo pro final, porque vamos supor que cancelar um voo tem um certo custo ali, né? Então eu posso deixar meu voo para ser o último. É interessante também notar que as transações, elas não vão depender uma do output da outra, certo? Isso aqui tá totalmente separado. Hotel e voo estão totalmente separados, são coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Eu não posso ter, senão não é Saga, que o resultado do meu voo vai influenciar aqui a criação do hotel, que depois vai influenciar aqui a criação do carro. Essas transações, elas são independentes uma da outra. Não é que não possa ser feito de uma maneira em que uma dependa da outra, tá? Mas é que aí a gente tá caminhando por um padrão de arquitetura que é diferente do padrão Saga. Porque aí, né, se uma depender da outra, se a gente fizer uma escadinha aqui, né, uma cascatinha, aí a gente perdeu o nosso paralelismo, a gente tá fazendo um padrão diferente. Então, né, cada um desses serviços vai ter uma transação local. Aqui um T1, T2, T3, que vai fazer o update do estado interno desse serviço e publicar uma mensagem. Aqui vamos voltar para o nosso desenho aqui. Então, solicito meu voo, solicito meu hotel, solicito meu carro. O voo, hotel, carro, restaurante, show, etc. Eles vão publicar uma mensagem. Aqui é interessante a gente se notar que a gente tinha essa ideia de um serviço central, certo? E a gente ainda pode ter essa ideia de um serviço central. Existem duas maneiras de implementar o Saga. Existe a maneira orquestração e a maneira coreografia, tá? Na maneira de orquestração, a gente vai ter aqui, a gente vai ter o orquestrador. Esse orquestrador, então, ele vai ser responsável por ter um log aqui. Ele vai ter um log. Esse log é uma das partes mais importantes do padrão Saga, porque ele vai ter, por exemplo, vai dizer voo, ok, na verdade, antes disso, tá? Ele começa aqui com cliente comprou o pacote, depois a gente vai ter voo solicitado, que seria esse request aqui, tá? Pro voo. O voo, a API do voo, né, vai nos retornar alguma coisa, ou vai emitir uma mensagem, essa é a terminologia utilizada, tá? Ela emite uma mensagem dizendo que o voo está ok. Ah, o que acontece se o nosso orquestrador morrer? Sumiu, acabou, já era. A gente consegue subir outro e olhar no nosso log, esse é o ponto central, tá? Onde que tá, qual que era o estado que tava aquilo lá. E aí a gente vai, né? Na verdade, né, a gente não precisa ter, a gente pode ter que as coisas são solicitadas de maneira síncrona, né? Como eu falei, a gente tem voo solicitado, hotel solicitado, carro solicitado, voo deu ok, hotel deu ruim, hotel foi negado, foi declinado, não deu certo. Aí a gente começa então a solicitar o... Não é rollback a palavra, tá? É compensação, são coisas diferentes. Por quê? Um rollback garantiria que a transação vai ser desfeita da maneira com que ela foi feita. Eu não necessariamente consigo ter essa garantia de que eu vou conseguir desfazer a exata transação que eu fiz antes, porque o estado interno do banco de dados pode mudar e tal. Se eu, por exemplo, comprei um voo, eu não posso deletar a compra do meu voo, eu posso fazer um cancelamento. É diferente eu dropar do meu banco de dados uma compra e eu reverter uma compra através de um cancelamento, entendeu? Então aqui vai rolar, caso
caso algum passo dê errado, operações compensatórias. E é extremamente importante que essas operações compensatórias sejam idempotentes. A compensação ela precisa tolerar retries, né? Eu posso tentar compensar o mesmo voo 2 vezes, só que eu preciso que só uma vez ele seja, enfim, compensado. O orquestrador é legal, porque, pô, a gente vai ter o nosso log centralizado aqui, né? Super bonitinho. A gente vai ter uma lógica que a gente consegue, por exemplo, debugar o que aconteceu através de apenas debugar aqui o orquestrador, certo? A gente tem, né, que os nossos erros são centralizados no orquestrador. A gente tem que ele pode centralizar um pouco demais a lógica, né? O que pode não ser legal. Tem outra maneira de se fazer o padrão Saga, que eu falei, né? Orquestração e coreografia. Tirando o orquestrador, a gente pode matar ele aqui e fazer coreografia. Lembra que eu falei de emissão de eventos? O fluxo aqui, se a gente escolher, se a gente optar pela coreografia, é que, né, cada um está ouvindo mensagens. Então, por exemplo, eu tô ouvindo a mensagem que o meu cliente comprou, certo? Os meus serviços estão ouvindo essa mensagem e eles estão emitindo mensagens de ok ou falha. E os outros serviços, né, então vamos trocar de cor aqui. Os outros serviços vão também ouvir essas mensagens, né? O hotel vai ouvir a mensagem de ok, o carro aqui vai ouvir a mensagem de ok também, certo? Claro, a gente consegue controlar quem vai ouvir quais mensagens também através de um message broker aí, um Kafka, um negócio desse tipo. E não precisa de um orquestrador central. Se a gente tiver bem definido aqui qual a resposta, né, qual a ação que deve ser tomada a cada mensagem, por exemplo, se o meu voo não emitiu uma mensagem de ok, ele emitiu uma mensagem de falha, os outros serviços que estão ouvindo pelas mensagens podem saber então que é para fazer uma ação compensatória. O problema de coreografia é que o fluxo fica muito mais implícito, né? É difícil de visualizar esse fluxo, é difícil de debugar, mas não tem cérebro central. A gente começa a ficar ainda mais distribuído. E bom, esse é o padrão Saga, né? Aqui, né, a gente não gosta só de apresentar as coisas e, enfim, deixar meio solto assim, a gente gosta de dar um direcionamento também sobre se faz sentido ou não para qual caso de uso aqui. Vamos fazer uma tabelinha aqui, uma comparação rápida aqui, que é o seguinte, é o two-phase commit e o Saga, né? O que a gente vai estar olhando aqui, né? Porque existem vantagens de usar um e vantagens de usar outro. O Saga inclui, né, traz consigo várias desvantagens e dificuldades. Por exemplo, em termos de consistência, a gente tem que o two-phase commit, né, ou então algo mais centralizado em, por exemplo, um único banco de dados, ou, enfim, um único centralizador mais forte que consegue fazer as transações mais atômicas. A gente teria uma consistência mais forte, enquanto o Saga, a gente vai ter uma consistência eventual, né? Porque, por exemplo, enquanto, sei lá, o nosso voo foi aceito, mas o carro ainda não foi aceito, elas não estão num estado consistente, certo? Se eu tenho aqui o voo aqui, tem ok, o carro não deu ok ainda, tá num estado, entre aspas, inconsistente, porque o voo tá reservado, o carro não tá reservado. Mas, em algum momento, depois de um certo período de tempo, ou eu vou ter o voo e o carro, ou eu não vou ter nenhum dos dois. Então, né, eventualmente vai estar consistente. Availability, eu acho que isso aqui se traduz para disponibilidade. A gente vai ter no two-phase commit uma disponibilidade mais baixa. Por quê? Se um serviço caiu, travou tudo, não funciona mais. No Saga, como eu tenho uma orquestração, como eu tenho aqui, né, o nosso log aqui, eu posso ter tentativas, retentativas, eu posso esperar, eu posso tentar amanhã de novo. Eu não dependo que um serviço esteja disponível, porque eu sei que depois eu posso compensar. Eu não preciso fazer a transação inteira de uma vez só. Então a gente vai ter uma availability mais alta, tá? A gente ganha nesse aspecto. A gente pode meio que dar ok e falar depois a gente resolve, né? Não preciso que todo mundo dê o ok simultâneo ali. Acoplamento. No sentido de né, eles estão fortemente acoplados ali. Aqui a gente tem um acoplamento alto, porque é um acoplamento alto, né? Que, cara, o nosso voo, ele vai estar travado aqui, né? Ele travou uma row e ele tá dependendo do carro pra travar ou destravar essa row. No Saga, a gente teria baixo acoplamento. Com relação a falhas, o two-phase commit, ele tem o tal SPOF, né? Single Point of Failure. Se um desses serviços aí falhar, principalmente o coordenador ali, se o coordenador falhar, falhou, acabou. Em Saga a gente tem que as falhas são isoladas e elas podem ser compensadas depois, o que ajuda aqui, né, na nossa availability, aqui na nossa disponibilidade. E em termos de escala, a gente pode ter que o two-phase commit, ele é adequado para uma escala, digamos assim, mais local. Eu não consigo fazer um two-phase commit numa escala global de 300 microserviços, não existe, não funciona. Eu consigo fazer se eu controlo esses três aqui, né, que nem eu falei antes, consigo, tranquilaço. Se eu não controlo esses três, são serviços em, sei lá, continentes diferentes, aí complica bastante. Saga, se você quiser, dá pra fazer em escala global, tá? Não tem nenhum problema aqui, nenhuma dificuldade, é pra isso que existe. Agora eu pararia pra explicar quando que a gente pode pensar em utilizar cada um, né? Mas acho que tá bem explicado já com os exemplos dados aqui. Mas assim, quando que você vai utilizar Saga? Cara, quase que com todas as pessoas... Pô, muito comum você utilizar Saga nesse cenário, tá? Mesmo se sua empresa for uma startup minúscula, é extremamente comum você utilizar isso daqui, o padrão Saga. Você vai
utilizar muito em entrevista. Entrevista de System Design, cara, isso daqui é fantástico. No mundo real, se você nunca trabalhar numa empresa muito grande, talvez você nunca utilize o padrão Saga. Ah, quer dizer que é inútil? Quer dizer que tudo que a gente aprendeu nesse vídeo vai pro lixo? Não, claro que não. Tudo que a gente aprendeu aqui, tá? Esses conceitos da computação, eles se repetem inúmeras vezes. O fato da gente pensar nisso daqui, tá? Nos ajuda a escrever serviços melhores, mesmo que eles sejam serviços pequenos. Você pode usar esses mesmos padrões de arquitetura, ou a mesma forma de se pensar em, por exemplo, falhas isoladas dentro de um serviço menor. Claro, você não vai fazer toda a saga aqui, emitir e ouvir eventos dentro do mesmo monolito, pode ser meio loucura, mas os padrões na computação se repetem, né? Se você viu o vídeo de Event Sourcing e CQRS, você tá enxergando um padrão aqui, eu imagino, né? Enfim, esse tipo de coisa é bem legal.